teto da igreja de Santa Clara, no Jardim Centenário, desabou na manhã desta quinta-feira, destruiu parte do prédio ao vivo. Agora nós vamos à repórter Jéssica Cruz. Jéssica, uma ótima tarde para você. Qual é a situação de momento? Houve feridos? A igreja ficou totalmente destruída. Qual é a informação, Jéssica? Oi, Fábio, boa tarde para você e para quem nos acompanha. Eu estou aqui justamente onde aconteceu o fato, na paróquia Santa Clara. Quase que eu trocava o nome da paróquia. Ela fica aqui no bairro Jardim Centenário. E o teto da igreja, ele desabou. Graças a Deus não houve feridos, porque a igreja ela já havia sido interditada. As operações, os trabalhos, as cerimônias, elas já aconteciam ao lado, aqui ó, na casa paroquial. Muitas atividades aconteciam aqui nessa casa amarela. Então, a gente conversa agora com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, porque foi às 10h20 da manhã, mais ou menos, que eles foram acionados para atender essa ocorrência. Assim, olhando, a gente percebe que houve muita destruição. Já converso aqui com o Tenente Xavier. Quais as circunstâncias de momento? Boa tarde. Boa tarde. Então, chegamos aqui no local, né, por volta das 10h20 da manhã e ainda bem constatamos que não havia presença de vítimas. A própria paróquia já tinha interditado o local, como foi dito, devido ao surgimento de algumas características de falhas estruturais, né? Eles se anteciparam, evitaram até um problema maior com uma ocorrência que pudesse surgir até com vítimas no local, né? Se anteciparam nesse sentido, interditaram e estavam utilizando uma edificação anexa para fazer as cerimônias, as celebrações, né? Aqui no local nós mantivemos o isolamento por segurança, orientamos aqui os civis e acionamos a Defesa Civil para fazer essa análise mais técnica dos riscos remanescentes, né? Tanto estruturais quanto os riscos elétricos associados. E a gente contou com esse apoio também da Defesa Civil. Falando sobre esses riscos, né, elétricos, nós temos muitos fios aqui, uma estrutura foi danificada, a Energisa teve que vir aqui, né? Exatamente. O dano maior foi só na parte de telefonia e internet. Porém, tem uma parte elétrica ligada exclusivamente à paróquia que precisou ser desligada para a gente fazer os trabalhos de manutenção aqui da estrutura. Até porque tem aqui, ó, poça d'água, né, por conta da chuva, de outros problemas, e o fio, ele está aqui muito próximo, então a rede elétrica precisou ser desligada. Exatamente, a gente contou com esse apoio da Energisa para desenergizar e evitar riscos maiores quanto à eletricidade, né? Vou conversar também com o engenheiro civil, o Gabriel Teixeira, ele que é da Defesa Civil, porque existem casas aqui que são praticamente coladas à estrutura da igreja. Elas também foram interditadas no dia de hoje, após essa ocorrência? Boa tarde a todos. Até o momento, não. Nossa equipe técnica de proteção e defesa civil está realizando as vistorias nesses imóveis adjacentes para saber se existe algum risco remanescente para eles, né? E se for o caso, nós sim iremos proceder com a interdição desses imóveis também. Inclusive a casa paroquial, que é bem ao lado, a gente vê aqui, ó. Acho que a parte que mais sofreu com a queda desse teto foi justamente onde ficava o púlpito, o altar. E o altar, a parede desse altar, né, da igreja, ela está colada com essa casa paroquial, essa casa que ela está sendo utilizada já pela igreja, né? Será que vai ser preciso, pelo menos a casa paroquial sair daqui por conta de danos que podem acontecer? Até o momento, a nossa vistoria aponta que os riscos estão internos à parte da paróquia, como você falou, a parte do púlpito ali na frente, né? Até o momento nós não constatamos um risco iminente à casa paroquial, mas a gente ainda está em operação para tentar identificar algum possível risco adicional. Olha, a gente está vendo aqui parte da rua tomada também por essa estrutura.
Tentamos também uma conversa com o padre, que é responsável pela paróquia, para saber também do que a igreja vai fazer a partir de agora, se vai passar por uma reforma de imediato essa igreja, né, a paróquia, que é tão bonita, mas infelizmente houve essa destruição, a queda do teto, que já havia uma parte cedida, por isso não havia mais ninguém, não tinha mais ninguém dentro da igreja, as atividades não aconteciam aqui dentro. Inclusive, nós procuramos o padre não quis dar entrevista aqui ao vivo, mas a gente tem uma nota da paróquia Santa Clara. A nota diz o seguinte: a paróquia Santa Clara, no conjunto Jardim Centenário, informa que assim que foi identificado um problema estrutural na igreja de Santa Clara, no início do mês de janeiro, a área foi interditada e as missas foram transferidas para o salão paroquial, garantindo segurança dos paroquianos, né? Já foi feita uma avaliação, segundo eles, estrutural, para a futura reforma do prédio. Então, a reforma do prédio vai acontecer. E no momento do desabamento, a igreja estava vazia e não houve feridos, os prejuízos foram apenas estruturais, né? Será que vai ser necessário demolir tudo para garantir a segurança dessa igreja? Sim, o procedimento agora deve ser a demolição, mas de forma controlada, já que a gente ainda tem algumas partes que estão, por exemplo, sem apoio, mas isso vai ser feito até que se sane todos os riscos associados aqui na edificação. A gente não pode se aproximar muito, viu, Fábio? Mas vou pedir para que Múmia mostre aqui também esse lado direito nosso, justamente a parte mais prejudicada com esse desabamento. A gente vê estruturas de madeira, né? Era um telhado mesmo, não era em laje, era em telhado.